Se inscreva no canal para receber outros vídeos de pregações, testemunhos e louvores ao nosso Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Vivendo uma vida santa. Bíblia completo. Joyce Meyer. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Sabe, nós anunciamos essas vidas o tempo todo, porque eu sinto muito forte o poder da palavra e o tempo que você tem, que você poderia estar ouvindo a palavra de Deus, você precisa usá-la para tal, porque isso pode te ajudar. 1 Pedro capítulo 15 diz, mas assim como aquele que te chamou é santo, você também deve ser santo em toda a sua conduta e maneira de viver. A Bíblia diz que nós devemos viver vidas santas. Vidas santas. Bem, eu acho que eu deixei bem claro ontem que Deus não espera que façamos algo que Ele não nos deu habilidade para fazer isso. Deus não espera agirmos certos se Ele não tivesse nos feito certos. Quando nascemos de novo, a semente de Deus, Jesus Cristo, vem habitar dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. E literalmente, se você quiser, você se engravida com tudo que Deus é. Existe uma semente de bondade, uma semente de amor, uma semente de santidade aqui dentro de nós. Agora, como qualquer outra semente, precisamos regá-la. Para mim é muito interessante que a Bíblia diz que nós podemos regar algo com água da palavra. Temos que manter as ervas daninhas longe para que a semente cresça. Nós precisamos continuar a ter progresso. Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos porque Ele nos aperfeiçoou em Cristo Jesus. Mas nós estamos o tempo todo caminhando para uma marca. O apóstolo Paulo disse, eu estou prosseguindo para a marca da perfeição, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para as coisas boas que estão à frente. Eu não estou te perguntando se você já alcançou, nenhum de nós já alcançou, mas eu estou te perguntando se você está prosseguindo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. Você está pressionando para ser o que Deus quer que você seja? Eu não acho que nós devemos prosseguir só para tentarmos alcançar o que queremos que Deus faça para nós. Eu acho que nós deveremos pressionar para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Santidade não é um assunto que deixa as pessoas inicialmente empolgadas e... Assim que nós falamos sobre santidade, parece que vem o seguinte pensamento. Bem, se eu for viver uma vida de santidade, eu provavelmente nunca farei nada de divertido nessa vida. Eu precisaria abrir mão disso, daquilo, mais aquilo e aquilo outro. Mas veja bem, isso é uma mentira de Satanás. Porque você pode viver uma vida santa e ainda assim aproveitar bastante. Tudo é questão de escolha. Jesus mesmo disse, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham abundância completamente até que transborde. Viver uma vida santa não significa que você vai viver uma reunião de oração. Viver uma vida santa não significa que você vai sair por aí falando algo sem sentido o tempo todo. Nós estamos no mundo e não queremos ser tão espirituais que não possamos ser bons para ninguém. Nós devemos estar no mundo e não ser dele. Muitos agem como se não estivessem no mundo, mas ainda pertencem a ele. Eles agem como se fossem se levantar e flutuar numa nuvem de glória o tempo inteiro e cantar canções de aleluia. Eles carregam toda a bagagem, toda a parafernália espiritual, mas quando se fala de algo mais profundo, eles na verdade não têm os bens. Deixe-me ler para você uma pequena história que eu creio ser um exemplo muito bom. Nós devemos estar no mundo, mas não sermos do mundo. Isso pode ser bem ilustrado quando observamos um submarino. Ele fica dentro da água, mas não pertence à água. Se ele estiver na superfície, ou seja, fora da água, ele não tem nenhum propósito, não estará cumprindo sua missão. Em outras palavras, nós não podemos cumprir a nossa missão se ficarmos somente na igreja. Não, nós precisamos sair para o mundo. Eu não vou cumprir minha missão se eu não me relacionar com mais ninguém.
A não ser com meus 3 ou 4 amigos que são cristãos. Ou só ficar orando, frequentando estudos bíblicos e citando passagens uns para os outros o tempo inteiro. Isso pode até me deixar feliz, mas eu não estarei ajudando a mais ninguém. Então, nós precisamos entender o que na verdade significa quando Deus diz que nós devemos viver vidas separadas. Isso não quer dizer que devemos ignorar todo mundo que não é cristão. Jesus comeu com prostitutas, ele comeu com cobradores de impostos, comeu com pecadores, mas ele sempre se certificou de estar afetando as pessoas e não deixar que eles afetassem ele. É melhor você começar a ser doce e legal para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que não são cristãos, porque se você for tão espiritual, é como se você fosse melhor do que elas, e elas nunca estarão dispostas a ouvir nada do que você tem a dizer para elas sobre Jesus. O submarino, quando está em terra, não tem nenhum propósito e não está cumprindo a sua missão. Mas quando está dentro da água, ele precisa estar infiltrado, não isolado da água. Entendeu? Se entrar alguma água no submarino, então haverá motivo para um alarme, uma emergência. Nós precisamos estar infiltrados no mundo, mas nós não podemos estar isolados do mundo. Existem tantas pessoas precisando de ajuda. Existem tantas pessoas que já foram à igreja e que já tiveram uma experiência ruim. Elas acham que experimentaram de Deus porque foram à igreja. Mas elas acabaram em um lugar que, na verdade, não estava representando Deus nada bem, nada bem. E por isso agora elas têm uma atitude ruim, não somente contra a igreja, não somente contra Deus, mas também contra qualquer um que se denomina cristão. E imediatamente elas mostram uma atitude julgadora e crítica. E a única coisa que pode mudar esta situação é se nós consistentemente nos comportarmos de uma forma que seja atrativa para elas. Você não pode desprezar as pessoas e julgar tudo o que elas fazem que não se encaixe no seu padrão de cristianismo. É espantoso a rapidez que nós rotulamos as pessoas. Nós olhamos para todo mundo e só pela forma que elas se vestem nós as colocamos numa categoria. Colocamos as pessoas numa categoria de acordo com o lugar que moram. Ou você mora naquela parte da cidade, bem, você deve ser pobre. Ou você mora naquela parte da cidade, bem, você deve viver muito bem. Quer saber, talvez eles se mudaram para aquela parte da cidade com o propósito de ajudar as pessoas. Nós não sabemos de nada. Nós achamos que sabemos de tudo e, na verdade, tem tanta coisa que nós não sabemos nada. Somos rápidos em julgar as pessoas. Se elas têm 2 ou 3 brincos na orelha, ou se elas têm mechas azuis no cabelo, ou se têm os cabelos arrepiados, antes eu olhava para as pessoas e pensava assim: você é simplesmente um daqueles adolescentes rebeldes. Quer saber, eu pesquisei algumas coisas e descobri que muitas pessoas se vestem dessa forma porque elas gostam assim. Elas não são necessariamente pessoas más, esse é o estilo delas e é assim que elas gostam. Assim como eu gosto das minhas roupas, elas gostam das suas, e nós precisamos parar de colocar cada pessoa numa categoria só porque elas não se parecem conosco. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos expandir o nosso círculo de inclusão. Porque muitos de nós nos tornamos exclusivos. Nós só nos relacionamos com pessoas que são como nós somos. Jesus causou um profundo impacto no mundo que nunca mais parou em apenas 3 anos. Seus discípulos, 12 homens, eles causaram um impacto infindável na sociedade. E eu acho que, de vez em quando, nós precisamos nos perguntar que tipo de impacto eu estou causando no meu mundo. Como eu estou afetando as pessoas ao meu lado? Nós não queremos ser iguais a todo mundo. Mas também não podemos desprezá-los. Bem, obviamente, para estar fora no mundo tentando ministrar para as pessoas lá fora, você precisará estar forte no Senhor. E você precisa ter alguns compromissos fortes consigo mesmo, porque se você não tiver, será sugado e fará um monte de coisas que não tem intenção de estar fazendo. Se você não estiver forte, você começará a se comprometer. É por isso que você precisa ouvir algumas coisas que eu estou falando hoje aqui. Sobre viver uma vida santa
e viver no temor do Senhor. Santidade, como eu disse, não é um assunto muito popular para as pessoas hoje em dia, mas é um assunto muito popular para Deus. Ele é um Deus santo e creio que um dos motivos que nós vemos tantas coisas ruins acontecendo hoje no meio dos cristãos dentro da igreja é porque não estamos pregando sobre santidade o suficiente. O que nós temos visto nestas últimas 6 semanas, quero dizer, eu pessoalmente precisei lidar com diversas situações que tudo o que eu consigo fazer quando eu penso nelas é... Quero dizer, coisas de pessoas que eu nunca poderia esperar. E você tem que dizer o que está errado. O que está errado? Bem, eu não sei de todas as coisas, mas eu sei que uma coisa errada é quando as pessoas não têm um temor reverencial da presença do Senhor Deus. Nós precisamos respeitar a Deus tanto que quando Ele disser para a gente não faça isso, nós não faremos isso. E devemos saber que tudo que Deus nos fala para fazer é para o nosso próprio bem. Quando a Bíblia fala não faça, não é para nos privar da diversão, mas é para nos afastar da morte. Tudo o que o Senhor nos pede para não fazer é para o nosso bem, nosso próprio benefício. A Bíblia, na verdade, diz que nós não alcançamos uma santidade perfeita se nós não andarmos no temor do Senhor. Abra em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Portanto, desde que temos tão grandes promessas, limpamos a nós mesmos de todas as coisas que nos contaminam e corrompem o nosso corpo e espírito, e devemos trazer a nossa consagração à plenitude do temor reverencial de Deus. Certo? Então o que ele está dizendo? Escutem, nós precisamos trabalhar com Deus. Amados, vamos nos limpar de tudo aquilo que não está certo e vamos estar trabalhando para alcançarmos o alvo de perfeição e viver vidas santas. E vamos fazer isso no temor do Senhor. Sabe o que isso nos fala? Eu não posso trabalhar com Deus para ter uma vida santa se eu não tiver um temor reverencial por Ele. Quantos aqui entendem o que eu digo? Eu não estou falando sobre ter medo de Deus. Eu não estou falando sobre ter medo que Ele te machuque ou ter medo que Ele não te ame se você cometer um erro. Mas eu estou falando aqui sobre saber que Deus é Deus e que Ele é sério. Que nós não estamos lidando com um carteiro, um mensageiro, e quando Deus fala alguma coisa, nós precisamos amá-lo e respeitá-lo o suficiente para fazer isso. Se eu sei pelo meu coração que Deus está me falando para não fazer alguma coisa, eu não preciso nem sequer entender o porquê não fazer. Porque um pai responde para os seus filhos quando eles começam a perguntar, bem, por quê? Por quê? Por quê? Você precisa fazer porque eu te falei para fazer isso. Bem, sabe de uma coisa? Nós não precisamos entender o porquê de tudo. Eu não sei como eles lidam com algumas coisas no exército agora, mas eu sei que quando meu marido estava no exército, que foi na época em que os homens eram convocados e todo mundo tinha que ir, o que eu acho que era muito bom para a maioria, porque eles recebiam treinamento lá que muitas vezes não receberiam em outro lugar por toda a vida. Treinamento em obediência, treinamento em prontamente fazer aquilo que as autoridades dizem para fazer. Existe um respeito que é adquirido para com as autoridades. Muitas pessoas crescem hoje sem aprender nada disso. Não respeitam os seus pais, não respeitam os seus chefes, não respeitam o governo, não respeitam as autoridades da igreja. E isso está matando a nossa sociedade. Ninguém quer uma outra pessoa lhes dizendo o que deve ser feito. E todo mundo pensa que sabe tudo e, na verdade, as pessoas não sabem nada. Isso gera em nós uma atitude desrespeitosa. Mas o Dave me falou algumas coisas tolas que eles os obrigavam a fazer naquela época. Coisas que poderiam te deixar com raiva e coisas que não fazem sentido algum. Não fazem sentido algum. As coisas que eles lhes mandavam fazer não fazia sentido. Então eu falei para ele, por que eles mandavam as pessoas fazer esse tipo de coisa? Ele disse, na verdade, era um treinamento de obediência para levar as pessoas a chegarem num ponto em que quando elas chegassem na batalha, se acabassem indo para a guerra, se alguém lhes desse uma ordem, elas não teriam tempo para questionar e argumentar sobre esta ordem, porque se elas não obedecessem no exato momento, não apenas elas poderiam ser mortas, como também centenas de pessoas. Deus está tentando nos treinar o suficiente para o respeitarmos com um temor reverencial por Ele, que se estiver escrito em sua palavra, não faça isso, nós não questionaremos nada. Não é da minha conta saber o porquê. Meu trabalho é fazer o que Deus me falou para fazer. Nós falaremos mais sobre isso amanhã. Não precisa abrir, mas em Romanos 3,18 a Bíblia fala sobre os grupos de pessoas que estavam vivendo vidas horríveis.
Diz que elas estavam vivendo daquela forma simplesmente porque elas não tinham temor reverencial por Deus. Provérbios 1:7 diz: o temor reverente e respeitoso por Deus é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, nós não sabemos de nada enquanto não conhecemos o temor reverencial e respeitoso por nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Agora, primeiramente, você precisa entender Eclesiastes, que Salomão tinha experimentado de tudo que ninguém tinha experimentado, tentando ser feliz. E ele caminhou numa direção errada. Ele começou muito bem quando Deus lhe perguntou o que ele queria. Ele disse: dá-me sabedoria. Então, Salomão tinha mais sabedoria do que qualquer pessoa, e por causa de sua sabedoria, ele começou a ter um temor maravilhoso por Deus. Mas ele começou a se desviar e começou a experimentar todo tipo de coisas para ser feliz. E ele construiu para si mansões, ele teve muitas esposas e tinha dinheiro, bens materiais, mas ainda se sentia miserável. Na verdade, é muito bom ler o livro de Eclesiastes, porque você pode ver que muitas das coisas que nós gastamos o nosso tempo fazendo são coisas vãs e tolas que não nos levam a lugar nenhum. Então agora ele chega ao final do livro, nós temos mais 2 versículos, ele diz: de tudo o que foi ouvido, a principal coisa é: teme a Deus, reverencie e o adore, sabendo que Ele é e também mantém os seus mandamentos, porque esse é o papel do homem, o propósito completo e original de sua criação. O principal motivo de sermos criados foi para obedecermos a Deus e glorificá-lo. O objetivo da providência de Deus, a raiz de todo o seu caráter. Como esse caráter é desenvolvido em nós, fazendo o que Deus nos manda fazer, mesmo e principalmente nos momentos em que nós não sentimos muito bem fazendo o que Ele mandou. Talvez muitas pessoas não estejam entendendo isso. Você sabe, quando nós crescemos espiritualmente, quando nós fazemos o que é certo fazer. Quando não parece justo, quando eu chegar ao ponto em que eu farei o que Deus falou, porque eu cheguei num ponto em que eu cresci e gosto, e eu tenho prazer em obedecer a Deus, e isto é ótimo. Mas eu não estarei crescendo depois que eu passar deste nível. Eu cheguei neste ponto porque eu fui machucada no passado. Você sabe o que é realmente difícil? Tratar as pessoas bem quando elas não te tratam bem, mas Deus te fala para você fazer isso. Seja bom para com as pessoas que te maltratam. Ore por aqueles que te perseguem e maltratam ou abusam de você. E veja, Deus promete que se você fizer o que Ele te pede para fazer, mesmo quando é difícil, que Ele virá e te abençoará mais do que você jamais possa imaginar. Nós crescemos quando fazemos a coisa difícil. Repitam comigo: quando estou ferido, estou crescendo. Quando eu estou ferido, eu estou crescendo. Você precisa se lembrar disso, porque quando chegar os momentos difíceis e a sua carne começar a sentir dor, e começar a resistir, você poderá dizer: sabe, eu preciso prosseguir e continuar fazendo isso, mesmo que seja difícil e machuque, porque veja bem, se você não fizer isso, nunca chegará ao outro lado. A única saída é passando. Você não pode resolver as coisas fugindo delas. A única saída é passando. Você precisa passar por algumas coisas para alcançar outras coisas, para que você não fique a vida inteira passando por estas coisas. Ele diz: essa é a raiz de todo o caráter. Obedecer a Deus. Porque nós temos um temor apropriado por Ele, essa é a raiz de todo o caráter. O fundamento para toda a felicidade. O ajuste para toda a circunstância desarmoniosa. Você sabe o que isso significa? Que todas as coisas que estão erradas em nossas vidas serão consertadas e trazidas ao ajuste quando nós tememos ao Senhor e obedecemos aos seus mandamentos. Todas as coisas serão consertadas na sua vida se você começar a obedecer a Deus. Tremendo! Como eu posso consertar esse problema? Obedeça a Deus. Como restaurar a minha vida? Obedeça a Deus. Bem quanto às minhas finanças? Obedeça a Deus. Comece a dizimar, a trazer ofertas do jeito que Ele te fala para fazer. E não saia por aí comprando coisas que você não precisa comprar. Discipline a si mesmo, fazendo o que Ele mandou fazer, e você terá uma vida ótima.
O ajuste para todas as circunstâncias desarmoniosas e condições debaixo do sol. Essa é a tarefa para todos os homens. Agora veja no verso 14. Porque Deus julgará todas as obras e todas as coisas secretas serão reveladas e julgadas, sejam elas boas ou más. Veja bem, eu creio que nós chegamos num tempo na igreja. Na verdade, eu acho que nós estamos agora num tempo de exposição. Mas alguém aqui tem observado ou tem sentido isso em alguns outros lugares? Eu creio que nós estamos chegando no tempo em que Deus está tratando conosco. Eu creio que 11 de setembro foi um aviso para a nossa nação. Oh, rapidamente as pessoas começaram a amar a Deus. Quando as torres gêmeas explodiram. Quero dizer, todo lugar que você ia, cartazes, Deus abençoe a América. Bem quer saber, nós precisamos mudar os cartazes e precisamos escrever América, abençoe a Deus. Amém? Se todo mundo tivesse cartazes escritos América, abençoe a Deus, ou tivesse uma atitude constante que dissesse América, abençoe a Deus, nós não teríamos os problemas que estamos tendo agora. Você sabe por quê? Porque quando você está vivendo para Deus, existe uma proteção que vem sobre a sua vida. Isso não significa que nunca teremos lutas e que o diabo nunca se levantará contra nós, mas significa que nós somos mais do que vencedores. E não importa quantas vezes ele se levantar, nós já lemos o final do livro e sabemos quem vencerá essa guerra. Mas a América tem sido como Israel. Nós somos tão abençoados. E depois nos desviamos de Deus. E depois começamos a ter problemas. E se todo mundo colocar uma placa no quintal, Deus abençoe a América. Nos novos programas de TV é proibido falar sobre Deus. Mas quando isso aconteceu, todo mundo estava dizendo orem. Todos os políticos estavam dizendo orem. Em cada intervalo eles estavam dizendo orem. Foi ótimo. Foi algo renovador e empolgante. Mas sabe de uma coisa? Está se acalmando. E as pessoas estão voltando a viver do mesmo jeito que elas viviam. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus não permitirá isso por muito tempo. Nós temos visto outras coisas acontecendo. Deus está falando para as pessoas. Ele está mostrando coisas diferentes para as pessoas. Elas estão tendo sonhos, tendo visões. E posso te dizer uma coisa agora mesmo. Deus não está de brincadeira mesmo. Ele está quase se levantando do seu trono e dizendo: olha, já chega. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas a palavra fala que o Espírito de Deus não contenderá com o homem para sempre. Deixe-me falar uma coisa. Se você não está bem com Deus, se a sua vida não está totalmente rendida a Cristo, não saia deste lugar nesta noite sem consertar a sua vida com Deus. Você seria muito tolo se deixasse para outro dia o que Deus está tratando com você agora. E se você está nos assistindo aí pela sua televisão, tem um número na sua tela agora. Você poderá ligar e alguém irá orar com você e conduzir você a um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Não adie isso mais. Nós não podemos adiar o nosso concerto com Deus. Ele é a nossa proteção. Abra em Êxodo 1, verso 8. Sabe o que o meu marido me falou recentemente? Eu não sei se já ouviu o Dave falar assim. Ele disse: eu acho que você precisa pregar um pouco sobre o fogo do inferno e enxofre. Quero dizer, da forma que alguns pregadores costumavam pregar, eles te deixavam assustados para ir para o céu. Falavam todas aquelas histórias sobre o inferno e descrevia como seria terrível e quanto fogo eterno arderia para sempre. Sabe, muitas vezes nós tentamos ficar longe dessas coisas porque nós não queremos espantar as pessoas, mas você precisa entender que a palavra de Deus é real, é verdadeira. E eu não quero que você sirva a Deus por medo de ir para o inferno. Eu quero que você sirva a Deus porque você o ama. Jesus merece ser amado por nós. Nós devemos amá-lo. Eu te amo, Jesus!
Eu te falo, eu não serei um daqueles cristãos passivos. Eu não vou ser um cristão de armário. Todo mundo está saindo do armário e nós também precisamos sair. Amém? Está mais do que na hora de nos levantarmos e deixarmos as pessoas saberem que nós não nos envergonhamos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz de ser crente. Eu não me envergonho de Jesus. Eu não sei onde eu estaria se não fosse por Ele. A maioria de nós, se não fosse por Jesus, nós estaríamos no hospital hoje, ou no hospital psiquiátrico, ou mortos, ou aleijados, ou bêbados. Sim. Nós precisamos ficar empolgados. Nosso Deus é um Deus poderoso. Sim! Nós te amamos, Jesus! Aleluia! Você merece todo louvor! Você merece o nosso louvor! Vou te dizer uma coisa, tem alguma coisa ardendo dentro de mim nesses dias. Eu quero ver as pessoas pararem de se comprometerem. Eu quero realmente ver as pessoas pararem de viver com um pé no reino e outro pé no mundo. Eu quero ver as pessoas pararem de agir como se elas estivessem fazendo um favor para Deus quando vão à igreja ou leem um capítulo da Bíblia por dia. Nós precisamos viver para Ele. Viver para a sua glória e esquecer todas as outras coisas. Vou te falar uma coisa, quando você toma uma decisão de vir a Deus com todo o seu coração, Ele fará coisas maravilhosas por você. Deus te concederá favor, Ele abrirá as portas, portas que você não conseguiria nem se gastasse a sua vida inteira tentando abrir no chute. Quero dizer, as oportunidades que Deus me deu. E eu sou simplesmente uma pessoa normal de Fenton, Missouri, que prega o evangelho ao redor do mundo, numa nação de rádio que pertence ao governo, numa nação hindu. Deus abriu portas para mim que eu fico assim. Eu sei que não mereço isso. Eu não sou excepcional. Eu amo Jesus e tenho uma boca grande, por isso eu falo dele para todo mundo. Muitos de vocês poderiam ter o ministério da boca grande. Êxodo 1, verso 8. E agora se levantou um novo rei do Egito que não conheceu José. E ele disse ao povo: olhem, os israelitas são muitos e poderosos para nós. E eles são maiores do que nós em número e força. Venham, vamos ser duros com eles, para que não se multiplique ainda mais. E pelejem contra nós, se aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós. E escapem da nossa terra. Então eles colocaram sobre os israelitas feitores para colocarem mais fardos ainda sobre eles. E assim os israelitas construíram Pitom e Ramsés para as colheitas do faraó. E quanto mais os egípcios oprimiam, mais eles se multiplicavam. Eu amo isso. Quanto mais os inimigos oprimiam, mais eles se multiplicavam e se expandiam. Por isso os egípcios ficaram com muito medo e alarmados por causa dos israelitas. Nós não devíamos ficar alarmados com o mundo, eles é que deviam ficar alarmados conosco. E então os egípcios submeteram os israelitas a uma severa escravidão, amargando-lhes a vida, obrigando-os a trabalhar na fabricação de tijolos, na construção, nas plantações e todo o serviço, que era um serviço duro e severo. Então o rei disse para as parteiras dos hebreus, cujos nomes eram Sifrá e a outra Puá: quando vocês forem ajudar as israelitas nos seus partos, se nascer menino, matem-no. Mas se a criança que nascer for uma menina, deixem que viva. Mas aquelas parteiras temiam a Deus e não fizeram aquilo que o rei lhes mandou fazer, e deixaram que os meninos vivessem. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que vocês fizeram isso e permitiram que os meninos vivessem? E as parteiras disseram: Faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias.
Elas são muito vigorosas e se recuperam rapidamente. Seus bebês nascem antes mesmo que as parteiras coloquem as mãos. Então Deus, agora veja isso. Então Deus recompensou as parteiras e o povo se multiplicou e se tornou muito forte, porque as parteiras reverenciavam e temiam a Deus. E por isso Ele lhes deu suas próprias famílias. Agora aquelas mulheres nem eram israelitas. Essas mulheres nem estavam servindo a Deus de verdade, mas elas viram o que estava acontecendo ali na vida de um povo que temia o Senhor Deus. E elas ficavam com medo de se levantarem contra eles. Ah, dia feliz, o dia que pudermos viver nossas vidas de tal forma que as bênçãos de Deus possam estar sobre nós tão radicalmente que as pessoas ficassem com medo de se levantarem contra nós. Nós precisamos ter mais temor reverencial e assombro perante Deus. Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio e depois quero ler algumas passagens com você. Porque quero te mostrar alguns versículos. Eu sinto que preciso tirar o tempo para dar uma olhada, porque eles estão falando da mesma coisa, mas eu quero que você entenda isso. Deuteronômio 4:10. Principalmente a maneira que você se posicionou perante o seu teu Deus. No Monte Horebe, o Senhor me disse, ajunte o povo para mim. E farei eles ouvirem as minhas palavras, para que eles aprendam a me temer reverencialmente todos os dias que viverem na terra, e para que eles ensinem aos seus filhos. Pare de viver para si mesmo e comece a ensinar alguma coisa para seus filhos. Deixe uma herança para eles. Deixe uma herança de fé para eles. Paulo estava falando para Timóteo quando disse a mesma fé que estava na sua avó e a mesma fé que estava na sua mãe. Eu estou convencido e certo de que essa mesma fé está em você. Por que Timóteo tinha aquela fé? Porque a sua avó tinha fé e ela passou para a mãe dele, e a sua mãe tinha fé e passou para Timóteo. Vamos, nós precisamos passar alguma coisa boa para os nossos filhos hoje. Nós precisamos deixar um legado de fé e precisamos deixar um legado de temor reverencial do nosso Deus. Nós precisamos ensiná-los a ter medo de desobedecer ao nosso Deus. Deuteronômio 5:29. Ah, se eles tivessem uma mente e um coração que sempre me temessem reverencialmente. Você consegue ouvir o coração de Deus? Será que nós poderíamos tirar um minuto para ouvirmos o coração de Deus neste lugar hoje? Que tipo de compaixão Jesus sentiria com isso aqui? Oh, se o meu povo tivesse um coração e uma mente que me temesse, reverencialmente me obedecesse e cumprisse os meus mandamentos, para quê? Para que se vá bem com eles e com seus filhos para todos sempre. Quando você obedece a Deus, isso afeta os seus filhos. Você devia ler mais o que a Bíblia fala sobre um pai que obedece ao Senhor Deus e o legado de bênçãos que passa para os seus filhos simplesmente porque você tomou as escolhas certas da sua vida. Ele disse, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que tu e os teus descendentes possam viver. Na verdade, 300 anos depois que Davi morreu, Deus ainda estava abençoando as pessoas que faziam parte de sua linha sanguínea, lhes mostrando misericórdia. A Bíblia fala, por causa de seu pai, o rei Davi, e por causa da aliança que eu tinha com ele, eu te mostrarei a minha misericórdia. Toda decisão certa que você fizer afetará a sua linhagem, às vezes por centenas de anos. Toda decisão errada que você fizer também afetará a sua linhagem. Ensine os seus filhos a obedecer a Deus. Você sabe como ensiná-los? Vendo o que você faz. Ensine os seus filhos a reverenciar a Deus, a reverenciar o seu nome. Você sabe como ensiná-los a fazer isso? Vendo você fazer. Deuteronômio 6:2. Para que possam temer reverencialmente ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, para que você possa guardar todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordenei todos os dias da sua vida, para que os seus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6:24.
E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos para que temamos ao Senhor nosso Deus, para o nosso bem sempre, para que Ele preserve a nossa vida. Assim como esse dia. Deuteronômio capítulo 10, versos 11 e 12. Não, 12 e 13. E agora, Israel, o que o Senhor requer de você, a não ser que temas ao Senhor teu Deus reverencialmente, que ande em seus caminhos de todo o seu coração e com todo o seu ser, e que guarde os mandamentos e estatutos do Senhor, que eu lhes ordeno neste dia. Para quê? Para o seu próprio bem. E continua falando. Você não precisa abrir lá, mas em 2 Samuel tem uma passagem que nos fala sobre as pessoas maltratarem as outras. Você sabe por que as pessoas que têm autoridade maltratam as outras? A Bíblia diz que elas não têm o temor de Deus em suas vidas. Eu já maltratei as pessoas. Mesmo nos primeiros anos do meu ministério. Eu ainda fazia isso, eu tinha um problema de orgulho comigo, E muitas vezes eu pensava que só porque eu era chefe eu poderia tratar as pessoas do jeito que eu quisesse, e se elas não estivessem dando tudo o que eu queria na hora que eu queria, eu tinha uma atitude ruim. Mas Deus mudou a minha vida completamente. E sabe o que Ele me mostrou? Eu amo todos do mesmo jeito. Você não é melhor do que ninguém. Você só está nessa posição porque eu te coloquei. E posso te tirar bem mais rápido do que eu te coloquei aí. Demorou muito mais tempo para aquelas torres gêmeas serem erguidas do que serem destruídas. Eu só estou usando isso como exemplo. Às vezes demora muito mais tempo para Deus nos colocar numa posição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode perder de um momento para o outro o que Deus demorou a vida inteira para te dar. Eu vou te dizer a mais pura verdade. Deus fez uma obra tremenda em mim e não foi fácil. Quase nunca foi divertido. Mas atrás de 4 paredes eu deixei Deus trabalhar em mim. E tenho muito medo hoje de maltratar as pessoas. E acho que isso é saudável. Eu tenho uma personalidade muito forte e facilmente sou levada a fazer coisas e agir de algumas formas que eu não deveria agir. E eu estou muito feliz por esse temor reverencial. Eu tenho medo de maltratar as pessoas porque eu sei que Deus não deixa isso passar em branco. Assim como eu não deixaria ninguém maltratar os meus filhos. O que você acha que eu faria se visse o meu vizinho maltratando os meus filhos? Eu iria lá e falaria assim, quem você pensa que é? Com quem você acha que está mexendo? Bem, Deus não ignora quando nós maltratamos as pessoas. E um dos motivos que não vimos o corpo de Cristo andando em amor verdadeiramente, você sabe por quê? Nós não temos medo de fofocar das pessoas. Nós não temos medo de julgar e criticar. Nós não temos medo de sermos indelicados com as pessoas. Nós não temos um temor reverente por Deus. E achamos que podemos continuar assim. E talvez, sabe, nós não estamos progredindo. Quer saber quantas bênçãos nós estamos perdendo porque não estamos subindo para o próximo nível e fazendo isso do jeito que Deus quer que façamos? O que Deus poderia fazer por um homem e uma mulher que andasse no temor reverencial por Deus? Novamente, isso não significa que você não pode se divertir. Eu estou me divertindo muito. E não apenas quando eu prego, eu faço coisas legais. Eu vou a lugares, faço coisas e Deus me abençoa. Nós temos coisas boas, temos ótimos amigos, comemos fora, vestimos boas roupas, dirigimos bons carros. Mas essa não é a questão. A questão é buscar primeiro o reino de Deus. Não busque as coisas, deixe que as coisas te busquem. Lembre-se, tudo que você leva para casa você precisa cuidar. Abre Hebreus 12, 14. Alguém está entendendo alguma coisa aqui hoje? De vez em quando eu também preciso de encorajamento para continuar minha pregação. Ah, assim está melhor, assim está melhor. Sabe, existem poucos versículos na Bíblia que, para ser honesta, às vezes nós os lemos e nós não pensamos se realmente sabemos o que devemos fazer com eles. Diz assim, esforce para viver em paz com todos. E persiga, repitam comigo, persiga. Que significa buscar. Perseguir significa procurar e buscar com toda a sua força.
E persiga essa consagração e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. O que podemos fazer? Nós dizemos, espera um pouco. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Vamos abrir em Efésios 2. Nós somos salvos pela graça, sem sombra de dúvida. Com certeza não somos salvos pelas próprias obras. Efésios 2, verso 8. Vamos ler até o versículo 10. Nós somos salvos pela graça, mas... Olha, eu nem sei como eu poderia dizer isso, porque eu não quero deixar ninguém doido por aqui. Mas quer saber de uma coisa? Todos aqueles que usam adesivo e pensam que são cristãos não são. Todas as pessoas que frequentam uma igreja acham que por isso são cristãs. Você é cristão? Bem, eu vou à igreja. Isso não quer dizer nada. É como eu falo, eu posso ficar dentro da garagem a semana inteira, isso não me faz ser um carro. Se eu sou cristão porque frequento uma igreja, eu estou voltando a depender das minhas próprias obras. Mas eu acredito que esses 3 versículos explicam isso muito bem. Nós somos salvos pela graça, pela nossa fé em Jesus e não pelas nossas obras. Mas a Bíblia também nos ensina logo em seguida que nós somos salvos para praticarmos as boas obras, as quais Ele predestinou antes dos tempos para nós. Você tem que produzir fruto. Quando alguém verdadeiramente entrega sua vida a Cristo, ela não pode continuar sendo a mesma pessoa de antes. Às vezes as pessoas chegam e olham a nação do pecador porque sentem muito que foram pegos e estão com uma vida bagunçada. Mas elas nunca se entregam realmente para Cristo. Salvação não se resume em receber a Cristo. Salvação não é apenas você falar que quer Jesus na sua vida. Também requer que você se entregue a Ele. É uma troca divina. Entre na minha vida, Jesus. Me toma, viva no trono da minha vida. Faça comigo o que o Senhor quer fazer. Perdoa os meus pecados. Eu me afasto deles, Senhor. Eu não quero viver assim mais. O arrependimento verdadeiro é quando você se desvia do pecado. Você pode cometer algo 20 vezes por dia, pedir perdão 20 vezes por dia e acordar no outro dia e cometer isso 20 vezes e pedir perdão 20 vezes por dia novamente. Sim, tem coisas que nos causam problemas e algumas nós precisaremos trabalhar em nossas vidas. E existem coisas que Deus nos perdoará muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Eu não estou tentando ensinar uma mensagem errada aqui. Mas quer saber? Eu disse nessa manhã e não finalizei. Tantas coisas que nós pensamos não consigo evitar. Eu tenho uma cadeia nessa área, não consigo evitar isso. Quer saber? Mesmo que seja algo grande. Se nós quisermos parar, nós podemos parar. Se isso significa algo para nós e quisermos pagar o preço, nós podemos receber a ajuda necessária, podemos receber a ajuda do Espírito Santo, podemos receber ajuda de algum lugar e podemos parar. Eu aprendi essa lição muito tempo atrás, e talvez você já me ouviu contar essa história, mas isso realmente me ensinou uma lição. Eu tinha um temperamento muito ruim e ficava muito chateada quando as coisas não eram do jeito que eu queria. E uma das coisas que eu não suportava era ver a casa bagunçada. Eu não consigo me lembrar de um dia na semana em que eu não brigasse com meus filhos, porque eles bagunçavam a casa todinha. Eu lhes mandava brincar, eles pegavam os brinquedos, eu ficava com raiva porque faziam bagunça. Aí eu começava. Na maioria das vezes eu só estava jogando minhas frustrações para cima deles. Na verdade, não era por causa deles ou por causa da casa bagunçada. Simplesmente eu era uma bomba prestes a estourar por causa de todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida que não tinham sido resolvidas. Por isso, a primeira coisa que me irritava, eu estourava e começava a gritar: limpa essa bagunça agora! Sou eu que trabalho nessa casa. Tudo que eu faço é trabalhar e vocês só sabem bagunçar. Ninguém se importa comigo aqui nessa casa. Ninguém se importa comigo. Isso parece familiar? Sim, tem um adolescente ali com os olhos desse tamanho, ó.
Um dia depois que eu tive um desses ataques, eu comecei a chorar. Deus, me perdoa, eu não consigo evitar. Deus, ajuda-me, eu perco o controle, eu não consigo evitar isso. E Deus me deu uma visão e mostrou que eu poderia evitar. E foi isso que Ele mostrou para mim. Nós estávamos indo para a igreja, uma igreja nova. E eu queria muito uma oportunidade de ministrar e queria muito ter favor com o pastor de lá. E sabe, é espantoso como nós conseguimos nos controlar quando estamos perto de alguém que queremos impressionar. Deus começou a falar comigo. Meu pastor tinha um carro Lincoln branco naquela época e foi como se eu conseguisse ver o meu pastor estacionando o seu carro na rua e chegando vestindo um terno. Ele usava terno e batendo na porta. E o Senhor me disse, vou te falar uma coisa, quando você vê aquele carro sendo estacionado na rua, você consegue parar e evitar isso rapidamente. Você muda e essa mudança é bem repentina, você vai ver. Pastor! Glória a Deus! Oh, que tremendo! Que bom que o senhor veio aqui! Sim! Oh, sim, entra, por favor! Ah, as crianças... Ah, sim, elas estão ali brincando. Quantos vocês estão entendendo a mensagem? Eu já precisei lidar com algumas pessoas que trabalharam para mim que maltratavam as outras pessoas. E eu fui bem direta com elas e eu falei assim: se você fizer isso mais uma vez, você não trabalha aqui mais nenhum dia. Você fica impressionado como eles se tornam legais da noite pro dia. O temor do Senhor nos impede de maltratar as pessoas. Agora eu não vou pro céu porque eu não maltrato as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que se eu for realmente salvo, se eu fui radicalmente salvo, eu quero dizer a salvação completa que eu entendo que Jesus morreu para nos dar. Eu não acho que nós deveríamos ser um pouco salvos, ou 10% salvos, ou 20% salvos. Quero dizer, eu acho que nós precisamos ser salvos. Vamos. Então, bem, sim, eu recebi a Cristo e ainda tenho todos esses problemas na minha vida. Mas do dia em que eu nasci de novo, até o dia que Jesus voltar para me buscar, eu terei um propósito que é perseguir a santidade, procurar a consagração, prosseguir para a perfeição, a qual Ele está me chamando. E sabe de uma coisa? Quando Jesus vier me buscar, eu não terei completado tudo e nem você terá. Mas Ele quer nos encontrar no caminho, perseguindo agressivamente. O que eu estou falando, na verdade, não sejamos medíocres com uma atitude relaxada. Não tenhamos uma atitude comprometedora. Bem, todo mundo faz isso, não é nada demais. Sabe de uma coisa mesmo, que Deus pudesse encontrar uma única pessoa que fizesse a coisa certa, isso o glorificaria e honraria Ele. Amém? Você precisa colocar na sua cabeça que se você for o único, pelo menos você é um. Porque existe alguém que está vivendo aqui para dar a Deus a glória. Ele merece. Porque é pela graça que você é salvo. Através da fé. Não é algo de você mesmo, não vem pelas suas próprias obras, nem pelo seu próprio esforço. Não é pelas obras, nem pelo cumprimento das exigências da lei para que ninguém se glorie. Não é o resultado daquilo que alguém poderia fazer, porque nós somos obras de Deus. Entenda isso, fomos recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, o que isso significa? Nova atitude, nova motivação, novos alvos, novo propósito, novos desejos, novos sonhos, novas visões. Não significa que você se livra de todos os seus pecados e continua sendo o mesmo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós somos obras das mãos de Deus, criados por Ele, recriados em Cristo, nascidos de novo, para produzirmos boas obras, as quais Deus predestinou e planejou antes dos tempos para nós, tomando passos que Ele preparou antes dos tempos, para que andássemos nelas, vivendo a boa vida que Ele preparou de antemão para nós, vivemos nela. Sabe de uma coisa? Nós cometemos um erro, nós sempre lemos Efésios 2, 8 e 9, mas precisamos continuar lendo até o 10.
Somos salvos pela graça, não é pelas obras. Não tem nada que possamos fazer, mas nós somos salvos e recriados em Cristo, recebemos um novo coração, temos o Espírito de Deus. Por isso, nós prosseguimos para fazer as obras as quais Ele preparou de antemão para fazermos. Nós somos seus representantes na terra. Meu Deus, eu cometo erros todos os dias da minha vida. Eu estou tão feliz agora com a palavra de Deus que diz assim: portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu sei que tem um longo caminho pela frente, mas eu posso te dizer isso, e creio que muitos de vocês podem dizer a mesma coisa. E se você não puder, precisa haver uma mudança na sua vida para que você possa dizer isso. Honestamente, eu posso te dizer de todo o meu coração e verdadeiramente, com toda a minha habilidade, todos os dias da minha vida, eu vivo para pressionar e fazer da sua vontade o meu alvo e meu desejo. Eu não quero fazer nada que Deus não quer que eu faça neste mundo. Eu não quero magoar as pessoas, não quero maltratar as pessoas. Eu não quero perder a vontade de Deus para a minha vida. E sei que, se você tiver um coração assim, a misericórdia de Deus estará trabalhando na sua vida. E quando você cometer um erro, Deus te corrige. Deus te cobre e trabalha em você e te ajuda a prosseguir para o próximo lugar. Eu não estou falando sobre nunca cometer um erro, eu estou falando sobre ter um coração justo diante de Deus, em que você deseja tanto que Deus te peça para fazer qualquer coisa e você fará tudo o que puder para alcançar isso. Deus nos chamou para vivermos vidas santas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Você pode ser uma força no seu local de trabalho. Se você simplesmente for trabalhar e consistentemente ser bom para com todo mundo sem ser igual a eles. Você pode ser uma força poderosa na sua vizinhança, na sua escola, se você simplesmente sair e andar no fruto do Espírito. Se você for um doador e quando você ouvir as pessoas dizerem que querem alguma coisa ou precisa de alguma coisa, você lhes dá. Use as coisas que Deus te deu para mostrar o amor pelas pessoas. Use o que você tem para amá-las, não as use para conseguir mais. Viva uma vida santa. Seja santo nos seus pensamentos. Seja santo nas suas conversas. Tenha cuidado com o que você fala e com quem você fala e como você fala. Mas pela graça de Deus, vamos andar. Seja santo mesmo nas roupas que você escolhe para usar. E quando eu falo isso, sabe, as pessoas antes pensavam que santidade significava que o seu cabelo tinha que estar sempre feio e você não podia pintá-lo e tinha que usar sapatos de salto e todas as coisas eram cinzentas e você tinha que sair sem nenhuma maquiagem com uma aparência horrível. Nem todo mundo precisa usar maquiagem para ser bonito, mas com certeza me ajuda. Amém? O que significa se vestir de forma santa? Bem, para as mulheres significa que você é uma mulher de Deus. E significa que você não pode usar algo decotado demais, apertado demais, curto demais ou colado demais. Pode até ser muito bonito, pode até ser muito legal, pode ser colorido, pode ser amável, mas não pode ser escandaloso. Eu não sei como eu posso dizer isso, mas eu vou ser bem direta. Deus não nos chamou como mulheres para sermos sexy. Ele nos chamou para sermos amáveis, para sermos belas e para sermos atrativas. Mas você pode fazer isso com bom gosto. Eu creio que você pode ter entretenimentos santos. Bem, eu quero dizer, cada pessoa é diferente, por isso você deve fazer o que sente convencido. Eu faço o que eu sinto convicção. Eu não estou tentando jogar minhas convicções sobre você, mas sabe, eu posso ver um filme de guerra que mostra cenas violentas e isso não me incomoda porque eu sei que elas existem. Mas honestamente, assistir um filme de 3 horas sobre Jack o Estripador me incomoda. Nós precisamos fazer algumas escolhas. Eu não vou para o inferno se eu fizer isso, mas também eu não preciso envenenar o meu templo. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nos permitimos ver e ouvir. Amém? Porque você sabe, o que entra uma hora vai ter que sair. Podemos fazer coisas legais, podemos sair com as pessoas, podemos ter um tempo legal. Podemos ser uma bênção, podemos rir, podemos ir às festas, podemos dançar.
Para mim é muito importante que as pessoas entendam isso, porque eu acredito que um dos motivos que as pessoas não querem ouvir nenhuma pregação é porque elas pensam que não podem fazer nada de bom. Mas sabe de uma coisa? Fazer coisas pecaminosas não te traz nenhum divertimento, só traz condenação. Quantos aqui acreditam que cada um de nós poderíamos ir um pouco mais alto? Você sabe o que eu estou falando? Vamos fazer escolhas melhores na nossa vida. E posso te dizer uma coisa, quando você começar a fazer escolhas melhores, nem todo mundo vai gostar. Algumas pessoas vão te rejeitar, pode ser que outras pessoas venham te perseguir, outras vão rir de você. Mas você precisa se lembrar, um dia você estará diante de Deus. E Ele não perguntará para mais ninguém a não ser você sobre a sua vida e as suas escolhas. Você sabe o que essas pessoas precisam ouvir? Olha, um dia eu estarei diante de Deus e você não poderá responder por mim, eu responderei por mim mesmo. E eu não vou pecar contra a minha própria consciência para te fazer feliz. Vamos, dê a Ele um grande aplauso de louvor. Aleluia! Sim. Sim, nós te amamos, Senhor. As pessoas cometerão erros. Se você tiver uma atitude de prosseguir para a marca da perfeição, você ainda cometerá erros, mas quando fizer se arrepender, Deus perdoará. Está na palavra dele, e eu te prometo isso. Não vá para sua casa e tente ser santo sozinho. Você diz, eu achei que era isso que você estivesse falando. Não, quero ter a certeza de que você não perca nada. Se você for para casa e tentar fazer isso sozinho, você só vai conseguir agir pior do que agia. O que você não pode deixar Deus de fora disso? O que você precisa fazer agora é começar a orar sobre isso. A primeira coisa a fazer é começar a orar a respeito. Ok, Deus, eu ouvi a mensagem, fiquei convencido. Ela está certa, eu creio que eu posso chegar num nível mais alto na minha vida. E eu quero que o Senhor me mostre tudo aquilo que não está te agradando. E, Senhor, quando o Senhor colocar sua luz sobre algo, colocar o seu dedo. Eu estou te falando de antemão. Deus, eu não consigo mudar nada se o Senhor não me mudar. Por isso eu estou dependendo do Senhor, estou dependendo de ti, Deus. Eu estou pedindo que opere as mudanças necessárias. Mostre-me o que fazer, me mostre o que não devo fazer. E se existe alguma coisa que eu preciso deixar para trás, dá-me força para me afastar disso. Se houver algo que eu preciso trabalhar na minha vida, me conceda graça para lidar. A principal razão das pessoas não conseguirem viver corretamente é porque elas tentam fazer isso na sua própria força. E elas não buscam a Deus para lhes ajudar quando precisam. Amém? Jesus mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Agora me escutem. Eu não sei como eu poderia estar pregando assim sem que muitas pessoas fossem salvas. Por isso eu quero que você me escute. Eu não sei qual é o seu passado, ou por onde você andou, o que anda fazendo, o que te trouxe aqui. Talvez você veio com um amigo. Talvez alguém te falou que pagaria o seu jantar se você viesse, eu não sei, mas a questão é que você está aqui. Eu sei que muitos de vocês já têm um relacionamento correto com Deus. Você é nascido de novo, ama Deus e está caminhando. Se você está aqui e ainda não tomou a decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida, você ainda não chegou diante de Deus com o coração aberto e disse, Deus, preciso de ti, sou um pecador, eu preciso de ti, eu preciso de um amigo, eu preciso ter um futuro para mim. Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida e quero me entregar totalmente a ti. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar. Daqui a pouco, quando eu te chamar, seja ousado, levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga, sim, eu não quero sair daqui, estando perdido e com medo de encontrar com Deus. Talvez você se desviou, você tentou servir a Deus em um momento da sua vida, mas você caiu em pecado e tem vivido miseravelmente. E o diabo tem mentido para você, lhe dizendo que Deus não te receberá de volta. Isso não é verdade. O Senhor ficaria tão feliz se você voltasse para seus braços hoje e o deixasse amar você, e restaurar você, e trazê-lo de volta a um relacionamento com Ele. O terceiro grupo de pessoas, e para ser honesta, às vezes eu fico mais preocupada com esse grupo do que com qualquer outro grupo. Porque eu acho que as pessoas que são pecadoras e não estão realmente vivendo para Deus, elas não têm consciência disso, mas o grupo de pessoas que me deixa realmente preocupada é o das pessoas religiosas da igreja, que são frequentes. Seguem todas as regras, conhecem a doutrina da igreja, mas não conhecem a Cristo Jesus. Existe uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença.
Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Eu estou te perguntando aqui hoje. Você conhece a Cristo? Ele habita dentro de você. Você está empolgado com o seu relacionamento com Ele? Você conversa com Ele sobre tudo o que acontece na sua vida. Existe muito mais disponível do que simplesmente ir à igreja. Você pode ir à igreja. Quero dizer, Jesus mesmo disse: no dia do julgamento, as pessoas dirão: mas, Senhor, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome, eu fiz tudo no seu nome, falando sobre as suas obras. Pessoas religiosas que fazem boas obras. Você sabe o que ele diz? Eu vou te dizer: apartai-vos de mim, perversos, porque eu não vos conheci. Você precisa ter certeza que você o conhece. Se eu estou falando com você nesta noite, para qualquer dessas 3 oportunidades, levante suas mãos bem alto agora. Vamos, quero que as mãos sejam levantadas aqui. Vamos, levantem as mãos agora. Essa é a sua hora. Essa é a sua noite. Não deixe passar. Não fique aí sentado sem fazer nada quando Deus está tocando em você. Vamos, eu gostaria que todas as pessoas que levantaram as mãos se levantassem agora. Levantassem, vem. Comece a caminhar até aqui. Venha até aqui para que eu possa orar por você agora. Venha. Venha agora mesmo. Venha o mais rápido que você puder. Agora mesmo. Não importa onde você esteja no auditório. Venha. Mesmo que você esteja no fundo do fundo. Venha. Não pense. Eu nunca chegarei lá. Mesmo que você esteja tentando chegar. Deus ficará feliz com você. Venha. Queremos que todos venham. Amém. Todo mundo. Eu sei que Deus está falando para algumas pessoas. Você está tentando tomar uma decisão. Será que eu quero largar isso? Será que eu vou largar aquilo? Posso viver essa vida? Eu estou pronto para isso? Não existe outra vida a não ser essa. Seja qual for a sua concepção de vida, sem Deus não há vida. Não existe vida sem Ele. Tudo mais é perda de tempo. Jesus está voltando em breve. O céu é real, o inferno é real. Tome uma decisão nesta noite, onde você quer gastar a sua eternidade. Corra para este altar se você precisa de Cristo. Venham de todos os lados do prédio, eu quero que você venha. Eu também preciso dele. Mas o seu sangue foi derramado ali na cruz por mim. Senhor, nós te louvamos por todas essas pessoas que estão aqui. No nome de Jesus, aproxime-se o máximo que você puder, venha. Nem todos conseguirão chegar aqui tão perto, mas aproxime-se o máximo que você puder e Deus te verá. Nós estamos felizes por você, essa é uma grande noite para você. Amém? Você não se sente bem deixando esse fardo, minha irmã? Aleluia! Você pode ver o fardo sendo tirado das pessoas. Deus te abençoe. Ou eu gostaria que todos estivessem ao meu lado assistindo a glória que reflete nas faces dessas pessoas aqui na frente quando esse fardo é tirado delas. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos. Deixa eu te falar uma coisa enquanto as outras pessoas ainda estão chegando aqui. Algo vai acontecer no seu espírito nessa noite. Uma pessoa me falou algo sobre a sua vida, me contou uma história. Esse homem disse para mim que eu fui uma cruzada de Billy Graham quando tinha 7 anos de idade. E voltou para casa e ajoelhou na beira da cama e, tendo 7 anos de idade, aceitou a Cristo. Ele disse, sabe de uma coisa? Isso permaneceu. Eu já tenho 56 anos e ainda estou servindo ao meu Senhor Jesus. Uma coisinha, ele só se ajoelhou perto da cama e fez uma oração. E isso mudou a vida dele para sempre. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa. Talvez você sinta alguma coisa, talvez não, mas nos próximos dias você vai se sentir bem leve, sem fardo. Você terá mais paz. Você se sentirá muito mais próximo de Deus.
Deixe-me lhe dizer uma coisa, quero deixar bem claro. Você não pode viver uma vida cristã se não gastar um tempo dedicando-se para ser instruído naquilo que você deve fazer. Ninguém poderia pensar em ser médico sem fazer uma faculdade. Você está oficialmente se tornando cristão nesta noite. Mas você precisará continuar caminhando e não terá como viver esta vida se você não estudar. É necessário estudar, você precisará ler livros. Precisará aprender sobre a retidão, precisará aprender sobre o sangue, precisará aprender sobre o poder que esse nome tem, precisará aprender sobre oração. Você terá que buscar Deus todos os dias da sua vida. Eu preciso ler e estudar a palavra de Deus, aprendendo todos os dias da minha vida. Você precisará assistir a programas cristãos para aprender alguma coisa. Precisará se envolver numa igreja local. Procure uma igreja viva e atuante no poder de Deus. Procure uma que você gosta de ir e odeia quando o culto acaba. Amém? Para alguns aqui que estão levando a sério, você precisará fazer mudanças e poderá deixar algumas pessoas com raiva. Mas você precisará estar em algum lugar em que você vá crescer. E que as pessoas vão amar você. Deixe-me falar uma coisa. Se você tentar alguns lugares e você não se adequar, não desista. Continue procurando até encontrar um lugar onde você se sinta assim. Estou em casa. É este aqui. Estou em casa. Amém? Você precisa estar na igreja. Não apenas para ter uma marca no seu calendário no céu toda vez que você for à igreja, mas você precisa da unção de Deus. Precisa estar perto de pessoas que são como você. Precisa fazer alguns amigos que vão te encorajar na sua caminhada com Deus. Se você tiver alguma pergunta, preste atenção. Se você tiver qualquer pergunta que nós pudermos te responder, ligue para o meu escritório. Qualquer coisa que você não entenda, qualquer coisa que você precise da nossa oração, se você não conseguir encontrar uma igreja para frequentar na sua região, ligue para nós, porque nós temos contatos, podemos te ajudar a encontrar uma igreja. Nos importamos com você. Nós queremos que você vença. Nós estaremos crendo que Deus nunca permitirá que você se desvie dele. Agora eu gostaria que você orasse comigo. Você já tomou a sua decisão quando você veio aqui na frente. E nesta noite, todas as coisas que você já fez de errado, ou ainda vai fazer de errado, já foram perdoadas, mas agora você está crendo nisso para que isso se torne seu pela fé. Você será justificado por Deus nesta noite. Esse sentimento é tremendo. Justificado por Deus. Vamos orar. Faça essa oração em voz alta e seja sincero. Diga: Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em ti. Vitória. Eu acredito. A Jesus Acredito pertence que a vitória. Aplauda o Senhor, o vencedor. Vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. E hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que vencedores. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Jesus, através do seu amor, triunfantes mais que... Quero ouvir bem forte. Sim, em Jesus, por meio dele, para reinar em vida, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. Vamos declarar vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. E hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que vencedores.
vencer. Andamos em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. E hoje em Jesus, através do seu amor. Vamos declarar a vitória bem forte. Sim, em Jesus, No meio dele, para reinar, reinar em vida, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. E hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que Andamos em triunfo, amados. triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. E hoje em Jesus, através do seu amor, triunfantes mais que vencer. Mais uma vez, vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória.